Isaías capítulo 18, versículo 4, diz assim a palavra do nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Estava fazendo a minha meditação e encontrei esse lindo texto da palavra do Senhor e eu quero compartilhar com vocês. Durante essa semana nós conversamos sobre o que os olhos veem. Falamos a respeito dos nossos olhos, do nosso olhar, a respeito de diversas questões da vida. E agora eu quero compartilhar com vocês sobre o olhar de Deus. Como que Deus enxerga a circunstância, como que Deus nos enxerga, como Ele nos vê. Esse texto e esse versículo lindo da palavra do Senhor tem um contexto histórico de uma grande dificuldade para o povo de Israel. O exército assírio vinha sobre essa nação e todos estavam atônitos, medrosos, preocupados. E a grande questão era, Deus não está vendo, Deus não está enxergando esse mal que vem sobre nós. Certamente Deus estava. Havia um tempo de Deus agir. E Deus, da sua morada eterna, tem os seus olhos fitos em todas as circunstâncias. Tem os seus olhos fitos em nós. E há um tempo para Deus agir, para Deus operar. E é no tempo dele, não no nosso. Nós temos um tempo específico. Nós vivemos debaixo do Cronos, né? E nós temos um calendário, nós temos um relógio que não é o de Deus. Deus tem um tempo eterno e Ele vai agir conforme a sua vontade dentro do seu tempo determinado. Esse texto e esse versículo está falando que, a despeito de todos os acontecimentos históricos, Deus permanecia quieto como o sol resplandecente e como a nuvem no tempo da cega. Duas linguagens ilustrativas maravilhosas para falar do ser de Deus que não é abalado em absoluto por nenhuma circunstância que ocorre no mundo e na nossa dimensão temporal. No tempo certo, Deus agiria e Ele derrotaria o exército assírio. Foi isso que aconteceu na história do povo de Israel. É assim que acontece na história da humanidade. As intervenções de Deus não acontecem no meu tempo e nem no seu. O olhar de Deus sobre nós permanece o olhar de misericórdia, de cuidado absoluto. Ele olha para mim e para você e Ele tem misericórdia de nós. E Ele age no tempo certo. Portanto, acalme seu coração, sossegue a sua vida. Deus reina de forma absoluta. Ele continua olhando todos os habitantes da terra. A impressão que nós temos é de um Deus que está longe, está lá na sua morada. Deus está perto. Deus está olhando para nós. Deus está cuidando de nós. E essa certeza, ela precisa habitar no nosso coração todos os dias. Eu quero concluir essa semana com o olhar de Deus. É preciso que você saiba que Deus tem os olhos dele postos em você, na sua vida. E esse olhar é um olhar de misericórdia. Esse olhar de Deus é um olhar ativo, a despeito de quando nós lemos alguns textos da palavra do Senhor, nós pensamos, por que é que Deus demora tanto para agir? Deus não demora, Deus chega sempre no tempo certo, no tempo aprazado. Vocês se lembram da história de Jairo, indo até o encontro de Jesus e dizendo para Jesus, olha Senhor, a minha filha está muito enferma. E Jesus, no transcurso do seu caminho, ele ainda cura uma mulher enferma com uma hemorragia. Ele caminha, parece que de forma devagar. Quando ele chega à casa de Jairo, ou antes de chegar alguém
manda um aviso para Jesus, não precisa vir mais, ela já morreu. Mas Jesus vai. Jesus chega à casa de Jairo e no tempo certo, na hora certa, ele ressuscita aquela menina. Quando o Senhor Jesus Cristo parece estar demorando, é porque Ele tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas. Ele vai fazer no tempo certo, na hora certa, no momento aprazado. O Senhor Jesus Cristo está cuidando de nós e Ele tem os olhos fitos na nossa vida. Deus da sua morada celeste, Ele continua habitando entre nós também, porque nós temos um Deus que não conhece barreiras de local. Ele surge, Ele aparece, Ele está presente no momento certo. Ele está entre nós e Ele está olhando as circunstâncias que nos cercam. E no tempo certo, no tempo dEle, Ele vai pôr termo em todas as coisas. Fique tranquilo, sossegue o seu coração, porque Deus está olhando para nós. E esse olhar de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Os seus olhos olham para a direção temporal. Os olhos de Deus têm um olhar eterno. O olhar de Deus não é barrado pelo nosso calendário ou pelo nosso relógio. Deus tem o plano eterno dele e Ele vai cumprir. Ele vai operar dentro desse tempo eterno. Que você sossegue o seu coração com essa verdade. Deus está vendo. Da mesma forma como Ele via o exército assírio vindo e no tempo certo, Ele disse, agora chega, tá bom. Deus também está olhando para nós nesse tempo, dizendo, vai até onde eu permito. Que você se sinta sossegado. Mesmo que os seus olhos estejam vendo calamidades, morte, enfermidade, problemas diversos, o olhar de Deus permanece atento e vai chegar um tempo que Ele vai dizer, chega, para, e tudo vai parar, porque o olhar de Deus é ativo e Ele é poderoso, poderoso para fazer cessar as tempestades. Que você seja consolado, abençoado, com essa certeza absoluta para o seu coração e para a sua vida. Deus te abençoe.